Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Cruzeiro estacionado, infelizmente, na zona de rebaixamento. Pressão volta pro lado do técnico Tite, de toda a sua comissão técnica. Vamos falar sobre Caio Jorge, retorno de lateral e situação de goleiro, que preocupa. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cruzeiro voltou depois de mais uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro, hein? O que não falta é número negativo nesta campanha inicial do Cruzeiro. A pior da história do clube no início dos pontos corridos. Nas cinco primeiras rodadas, e o Cruzeiro aí com muita dificuldade, por isso estacionado com méritos, ou com demérito, né? Porque está na zona de rebaixamento, não tem mérito nenhum nisso, é uma campanha vergonhosa e, segundo os jogadores, o Lucas Silva falou sobre isso ontem no Maracanã, o sinal de alerta máximo ligado, porque o Cruzeiro precisa de uma resposta no domingo, diante da equipe do Vasco. Mas eu estava falando de números negativos do Cruzeiro, a defesa, o Cruzeiro já sofreu aí metade, né, do número de derrotas que sofreu em todo o Campeonato Brasileiro do ano passado, então é uma campanha vexatória realmente. Depois de ganhar o Campeonato Mineiro, a pressão, penso que já volta para tudo quanto é lado, porque o Cruzeiro não pode ficar onde está no Brasileirão em 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates, 15 pontos disputados, apenas 2 conquistados. O time que fez uma atividade, quem não jogou, ainda no hotel no Rio de Janeiro, e o Cruzeiro retornou, jogadores liberados, reapresentação nesta sexta-feira, treina sexta, sábado e joga no domingo diante da equipe do Vasco, a partida às 8h30 da noite. Além de tudo, vamos ter que esperar aí até 8h30 da noite no domingo para o Cruzeiro começar a pensar de fato em uma recuperação nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite sabe que a pressão ela volta neste momento. É claro que internamente acho pouco provável que tenha alguma mudança neste momento, que o Tite não comande o time diante da equipe do Vasco. Acho que isso vai acontecer, ele vai comandar o time. Não vai acontecer uma mudança agora. Acho que se fosse para acontecer, isso já teria que ter acontecido nesta quinta-feira, mas é fato que há uma preocupação geral internamente e não podia ser diferente. Uma campanha de 2 pontos em 15 é uma campanha de clube que nem vai ter força para brigar para a permanência, né? Claro que são 5 jogos, mas esses 5 jogos eles precisam significar algo e neste momento eles significam uma preocupação geral na parte interna de que o Cruzeiro está com muita dificuldade para sair do lugar. Eu até usei um termo aí nas nossas lives que o Cruzeiro está andando em círculo no Campeonato Brasileiro e não sai do lugar na competição e vai para mais um jogo no domingo diante da equipe do Vasco. Vamos ver se o Cruzeiro consegue aí uma vitória, porque se não conseguir aí volta naquele estágio de pressão máxima e de situação quase, creio eu, que insustentável quanto à comissão técnica. Não teve nenhum pronunciamento assim da diretoria. O Pedro Lourenço acompanhou a delegação lá no Rio de Janeiro, o Bruno Spindel também estava até na entrevista coletiva do técnico Tite e, como disse o próprio Lucas Silva, realmente é sinal de alerta máximo ligado neste momento para o Cruzeiro reagir imediatamente. Para reagir no domingo, o Cruzeiro tem a volta de William, que cumpriu suspensão, e muito provavelmente terá o centroavante Caio Jorge. Hoje até a gente fez no Central da Toca, a KJ dependência. Cruzeiro precisando muito do Caio Jorge para conseguir resultados e vem se recuperando bem e é provável que ele vá para o jogo no final de semana. Tem ainda mais 2 dias para esta definição. Agora uma preocupação. Goleiro Cássio vai passar por exame de imagem. Ele recebeu uma pancada e aí acabou tendo uma entorse no joelho esquerdo e é uma situação que preocupa.
Vamos aguardar o resultado do exame, mas no momento não está descartada uma lesão mais importante do goleiro Cássio. Aí o Cruzeiro teria o Matheus Cunha, acho que já vai jogar no final de semana. Pela avaliação inicial ali e a necessidade de se fazer um exame de imagem, isso mostra que pode ser algo mais complicado. Vamos torcer para que não seja, mas existe sim uma preocupação em todos os setores de que o goleiro Cássio possa ter tido uma lesão mais séria no joelho esquerdo, o joelho diferente do que ele tinha sentido naquela ocasião diante da equipe do Pouso Alegre. Rubens Júnior voltou pra gente falar mais do Cruzeiro aqui na TBB. Fala aí, Rubens. Falo sim, Cirilo, de volta. Agora com os craques, confirmando 7h20 aqui na turma do bate-bola. Cruzeiro que teve a sua reapresentação já nesta quinta-feira. A gente faz o balanço a respeito de até então o trabalho do técnico Tite, que vai falar conosco daqui a pouco aqui no programa, né? No Campeonato Estadual, ele que teve 11 jogos com 8 vitórias e 3 derrotas. E a gente falava na primeira parte da turma do bate-bola a respeito da preocupação desse desempenho ruim abaixo no Campeonato Brasileiro, já que em 5 rodadas já tem 3 derrotas, a metade do que teve no campeonato completo em 2025. E sobre essa pontuação baixa, sinal de alerta ligado, o Tite fala aqui na turma do bate-bola. A pontuação está abaixo, sim. Eu vou repetir aquilo que eu falei, nós temos uma consciência exata disso, da grandeza, da expectativa do Cruzeiro e da baixa pontuação. Tivéssemos nós uma situação, talvez um placar mantido, volto a dizer, contra o Corinthians em casa, que estava bem encaminhado. Uma situação melhor contra o Curitiba, que fez um grande primeiro tempo. Talvez estivesse numa situação não condizente, mas nós estamos pagando o preço. E tem que procurar recuperar. E tem que buscar recuperar. Nós temos essa consciência. E é sempre um próximo jogo para que tenha essa condição de reverter. O que nós temos que ter é consciência também de que domingo é uma oportunidade que a gente tem para que possa dar um pequeno passo em busca de uma recuperação. Ele tem consciência disso. Ele não é alienado, ele não tem, eu tenho um pouco de experiência, ele tem a sabedoria de saber da expectativa de cada um individualmente, da equipe como um todo. Ele não é alijado da sua responsabilidade, não. Ele não tem essa característica. Obrigado. Trecho aí da entrevista coletiva do técnico Tite. Fato é que o técnico, antes dessa parada aí pro jogo amistoso da Seleção do Brasil, tem o Vasco, tem o Atlético Paranaense e tem o Santos, e o Cruzeiro já em mais um momento, né? E você já comentava na última semana, Cirilo, independentemente do título do Campeonato Estadual, a pressão segue. Segue. Ô Fabrício, vamos lá. Aquele tema que sempre surge quando um grande jogador tá fora de um time por algum momento, ou por rodadas, qualquer momento que seja. O Cruzeiro é dependente do Caio Jorge hoje? Hoje sim, mas e assim, é normal depender? Não é para depender, né, Cirilo? Se você monta um elenco para disputar um campeonato, para disputar título, você não pode depender somente de um jogador, né? Só que o time só tá com esse jogador para definição. E essa tá sendo a grande dificuldade no Cruzeiro. O Cruzeiro é compactado, defende, enfim, mas chega no último terço, cara, não tem nada assim pra... Tem até os caras que podem criar alguma coisa ali, Matheus Pereira, Gerson, o Christian às vezes, mas cadê o da definição? Não tem. O Cruzeiro está encontrando muita dificuldade. Eu acho que também não é só... Aí a gente, é o que eu falei antes, não é somente do Caio Jorge. De repente sai o Matheus Pereira, não tem ninguém pro lugar do Matheus Pereira. Sai o William, o Fagner não entrou e não tá bem. E aí é o que a gente falou no início do ano, né? Do risco de ter o Fagner nessa contratação. Que aí você acaba matando o Cauã Moraes, né? Que é um jogador com uma baita de uma projeção, um menino novo, sabe? Que lembra muito o Wesley, que é o lateral que era do Flamengo, foi lá pra fora.
tem muito potencial, mas se não jogar, esse menino tem que ser emprestado, tem que ser aproveitado de outro momento para desenvolver esse talento aí que o futebol brasileiro precisa. E outros jogadores. Então, o Cruzeiro está com muita deficiência, principalmente nessa parte de criação. Eu acho que o Gerson tem... Os jogadores também têm que ter essa percepção, sabe? Os jogadores mudou o jeito de jogar, mudou do ano passado para cá. O time está com vício, assim, sabe? É tudo no Matheus Pereira. E o Gerson veio justamente para dividir essa responsabilidade, para ter uma diversificação de jogadas. E o Matheus Pereira é só o Matheus Pereira, só o Matheus Pereira. Aí às vezes o Gerson fica na esquerda isolado. Ontem eu vi o Gerson indo um pouco para a direita buscar a bola, só que ele embolou com o Matheus Pereira lá, não ficou ninguém na direita. E aí ele teve que voltar para lá. Ele é um jogador que precisa ser acionado também. Então o Cruzeiro criar essas variações, sabe? Eu acho que tá muito viciado ainda naquela coisa só com o Caio Jorge, sabe? Eu acho que o Neiser também não tá legal, né? Eu acho que o Chico também, com um pouco o preparo físico dele tá mal, Cirilo, mas era o cara para entrar ontem no lugar do Caio Jorge. Aí depois o Tite até falou, né? Que ele está com uma semana de treino, enfim. Mas entrou bem no segundo tempo. É outra característica, mas para essa característica que o Cruzeiro tá tendo, e o grande jogador que precisa ter de individualidade, o Cruzeiro não tá tendo, cara. Não tem esse jogador. Era o Arroio não tá bem, não tá conseguindo driblar ninguém. Olha, o Cruzeiro está com bastante dificuldade nessa parte de criação para fazer gols, conseguir as vitórias. E eu vejo assim, o Cruzeiro, o ano passado já empatou muito, né? O que perdeu o campeonato foi os 13 empates. Você imagina esse ano, empate e derrota. Tá? O início tá bem preocupante aí pro Cruzeirense. Eu acho que não dá nem mais para pensar em título. Eu acho que os times lá em cima dificilmente darão essa brecha. A gente ainda tá falando Libertadores, mas daqui a pouco, Deus que me livre, não queremos falar em outras posições aí não. Edu, existe dependência do Caio Jorge e é normal? Desde o ano passado. No ano passado o Cruzeiro já era dependente do Caio Jorge. Eu não vejo nenhum problema em ser dependente de grandes jogadores, mas é que não é nem questão de ser dependente do Caio Jorge. O Cruzeiro está dependente de 11, 12 jogadores e quando olha para o banco e precisa do banco, a coisa simplesmente não funciona. E aí, Cirilo, hoje eu passei o dia assim pensando, o Cruzeiro do Diniz, muito questionado, mas muito mesmo, tanto que foi demitido, foi mandado embora, era praticamente o mesmo. Era Cássio, William, Fabrício Bruno, o Vidalba jogava menos, mas tinha Vidalba, tinha Kaique, meio de campo você tinha o Romero, o Lucas Silva não era titular, mas você tinha Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge, enfim, era praticamente o mesmo. Aí veio o Jardim, esse time que não jogava nada com o Diniz, não rendia, passou a jogar muita bola com o Jardim. Sai o Jardim, vem o Tite. E há uma queda. O mesmo elenco, o mesmo time. Cara, não pode ser só o Cruzeiro do Jardim, né? Você pega o mesmo elenco, no terceiro treinador, e só entrega em alto nível com um, e já estão pedindo a cabeça do Tite. Aí vem o próximo treinador, que a gente não faz a menor ideia, caso o Cruzeiro troque. Não vai ser o Jardim. Porque antes tinha o nome do Leonardo Jardim o tempo inteiro, né? E será que o próximo treinador vai conseguir fazer o elenco desenvolver o que desenvolvia com o Jardim, por exemplo? Será que esse elenco do Cruzeiro não é aquilo tudo que a gente viu ano passado? Tem muito do treinador e do trabalho do técnico. E que o Cruzeiro, independentemente de quem assumir o comando técnico, caso ali na frente caia o Tite, vai seguir não entregando, sabe? Algo que eu me parei pensando hoje em relação a esse elenco do Cruzeiro, que eu consigo ver evolução. Eu já falei isso, eu estou aqui não para falar o que o torcedor quer ouvir. O que o torcedor do Cruzeiro quer ouvir hoje é fora Tite. E eu não vou falar isso. Eu estou aqui para fazer análise dentro daquilo que eu enxergo de futebol. Eu sigo convicto de que há um problema físico nessa equipe, que a escolha foi mal feita por esticar a corda no estadual, e o Cruzeiro está pagando caro por essa escolha no Campeonato Brasileiro. E me preocupa muito que daqui a pouco vem a Copa Libertadores. E se você não conseguiu dividir o brasileiro com o estadual, como é que você vai dividir o brasileiro com a Libertadores? Sabe? Em 5 rodadas, dividindo o brasileiro com o estadual, você não ganhou nenhuma rodada do brasileiro. Daqui a pouco, como é que vai ser dividir o Campeonato Brasileiro com a Copa Libertadores? E dali a pouco com a Copa do Brasil? Aí cai nisso que o Fabrício acabou de falar, a questão de elenco. Se você pegar o elenco do ano passado, tinha gente que saía do banco e resolvia. O Eduardo não deixava a peteca cair tanto. O Bolachinha, em alguns jogos, entrou e foi bem. O Gabigol
era reserva, mas marcou gols. Sim. Quando não tinha o Caio Jorge, o torcedor ficava tranquilo. Pô, o Caio Jorge tá jogando demais, mas é o Gabigol. O Gabigol não jogava por causa do Caio Jorge. Né? Isso. E quando entrava, fazia seus gols. Aí eu acho, por exemplo, o elenco do ano passado tá melhor do que o desse ano. Resolvia mais do que o desse ano. Esse ano você olha pro banco, o Wanderson, que era titular, hoje é reserva, não resolve. O Arroio teve uma queda de rendimento, não sei se por conta de lesão ou não. E aí os outros, Chico da Costa, Neiser, assim, não passam confiança, sabe, Cirilo? O Fagner teve uma queda absurda de rendimento técnico. O Fagner, que a gente tinha dúvida sobre titular entre o Willian e Fagner, hoje não tem dúvida nenhuma. E olha que o Willian não tá jogando um primor de futebol. A gente tem que olhar um pouco pro elenco também, não ficar marretando e macetando só treinador. E aí, Marques, depender de grande jogador é o natural ou não é bem assim? Não, os grandes jogadores sempre fazem falta, Cirilo. No caso do Cruzeiro, então, é claro e nítido isso, né? O Caio Jorge é o grande atacante, não só do Cruzeiro, mas do futebol brasileiro, né? Jogando aqui no nosso país. Mas eu vou chamar a atenção para um outro detalhe, né? O Cruzeiro está entrando numa fase de campeonato com apenas 2 pontos, que daqui a pouco ele vai ganhar e não vai sair da zona. E isso é difícil, cara, sabe? Parece que tem alguém te puxando lá para baixo. Esse é um ponto de alerta pro Cruzeiro, entendeu? Porque a reação precisa acontecer, tá protelando essa reação. Daqui a pouco você ganha, Fabrício, e você não sai. Eu acho que tem muito a ver também com o nível de concentração, sabe? O gol do Pedro ontem, para mim, poxa, você não pode se dar o luxo, nesta fase que o Cruzeiro tá, de cometer erros infantis, entendeu? E no lance seguinte cometeu também. Nível de concentração elevado. Não é só o passe errado do Neiser. É a marcação, é encurtar, é não tomar um drible fácil do Pedro. O Pedro passou por 3 defensores, cara. Sim. O Neiser errou o passe. Naquele lugar ali é terrível. Mas você tem mais 3 ações ali que você pode também interceptar e o gol do Flamengo não sairia, né? Então é um conjunto de situações, no meu ponto de vista, de uma concentração que não estava elevado do tamanho do que o jogo pede, entendeu? Aí você toma o gol, velho. E tomar um gol do Flamengo no Maracanã, eles jogando na frente, é difícil reverter. Não é só pro Cruzeiro, não. É difícil para qualquer equipe do futebol brasileiro hoje, jogando no Maracanã contra esse Flamengo, reverter um resultado, né? Depois até teve alguma chance, fez o goleiro Rossi trabalhar, mas essa é a realidade. Se você, contra as equipes de ponta, não eleva o seu nível de concentração, não cometam erros infantis, é um jogo, são mais 3 pontos que você deixa pelo caminho. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, pessoal. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!